Olá, pessoal, tudo bem? Começando mais um módulo, agora o nosso módulo 3. Vamos ver algumas coisas complementares à questão da agricultura sustentável, agora no ambiente urbano. Vamos ver como é que a gente pode trabalhar essas questões na cidade e também ver como que a gente pode proteger os sistemas hídricos. Então, vamos ver um pouco sobre essa questão agora. Vamos lá? Muito bem. Nesse nosso módulo 3, nós vamos trabalhar a questão da água e a questão também do meio urbano, porque os ambientes de água doce no meio urbano, eles estão fortemente negligenciados. Eles não estão sendo levados em conta. O que acontece com o ambiente urbano? A gente tem um riacho, e esse riacho ele é entubado, vai por dentro da terra, para ninguém vê-lo. A quantidade de esgoto torna a água quase uma pasta semissólida nas grandes cidades. Então, nós queremos evitar que essa situação dramática de perda de vida aconteça. Para a maioria dos lugares é possível. E hoje nós vamos trabalhar um pouco essas questões. Então, dando continuidade ao nosso módulo 3, agricultura em sintropia com a cidade. Vamos primeiro trabalhar a questão da regulação da água. Essa frase, água se planta, ela é muito importante, viu? É uma frase do Ernest, agrofloresteiro. Então, quando a gente pensa na agrofloresta, não somente a questão não é só plantar. Por trás do que você está plantando, do que você está construindo, existe também toda a manutenção da teia da vida, como nós já vimos anteriormente. Você manter os ecossistemas saudáveis e equilibrados para manter essa intrincada teia da vida. Então, a gente dialoga com outros campos do conhecimento, né? Várias ciências dialogam com a agroecologia. Então, vamos agora ver a questão da água doce. A gente sabe, e aí no Brasil a gente tem uma grande quantidade de água doce do planeta, águas continentais. Mas não podemos negligenciar esse precioso bem, inclusive chegou a ser chamado de ouro azul, é a água. Então, quando você tem um riacho e apresenta a mata ciliar, nós temos uma proteção, a própria vegetação sustenta o vale fluvial, né? Todo o barranco do rio é sustentado pela vegetação ciliar. Os galhos que caem no fundo, eles vão formando microambientes para dar abrigo a um conjunto de animais e outras plantas e ficam ali naqueles galhos que estão sendo decompostos. Os frutos dão alimento a peixes, a anfíbios, insetos, uma quantidade variada de vida vive na água. E também é uma fonte importante de nutrientes, e são chamados de alimentos
alóctones, ou seja, o que cai de fora do ambiente terrestre para dentro da água, recebe essa denominação. Então, a energia adicionada a esse sistema, ela vem muito de fora. A temperatura da água do rio fica mais fresca, as condições de nutrientes ficam mais ricas. Então, esse é um rio ou mata ciliar. Na parte esquerda dessa figura, nós temos um rio sem vegetação ciliar. Quando nós não temos uma vegetação na margem do rio, nós temos o solo, à medida que a chuva cai, ela lixivia, ela lava a camada nutritiva do solo, e ela vai cair dentro da água e vai tornar o rio assoreado, ou seja, o rio vai receber uma quantidade de sedimento e vai ficar mais raso. O aporte de vento também, a insolação, o sol bate direto na água, a água aquece, não tem ambiente nenhum de proteção para a vida aquática. Então, você contribui com a ausência da mata ciliar para o fim do alimento para muitas espécies aquáticas. Então, aí nós temos as duas situações nesse quadro esquemático e a gente consegue perceber a importância da mata ciliar. Por isso, e ela é comparada aos cílios dos nossos olhos. Por quê? Assim como os nossos olhos têm essa proteção dos cílios, a mata ciliar corresponde aos cílios do rio. Ela protege o rio. Então, aí um rio com mata ciliar. Esse rio é o rio Panelas, na reserva biológica de Duas Bocas, em Cariacica. É um córrego dentro da floresta. Quando a gente tem um rio com vegetação ciliar, a gente tem uma integridade dos ambientes aquáticos. Aí, esse outro aí é um córrego na reserva Augusto Rusque, em Santa Teresa, no Espírito Santo. Então, nós vemos aí, quando você chega perto da lâmina d'água, você vê diversos peixes nadando, você tem uma integridade ambiental preservada nesse lugar. Quando falamos na mata ciliar, você tem uma quantidade de vida e vai depender da existência dessa proteção em volta do riacho, do córrego, da nascente. Vários animais e plantas dependem daquele lugar para manter as suas vidas. Então, você tem uma intrincada interação entre os meios terrestre e aquático, quando você tem essa condição. Você tem plantas que vão sombrear o solo e que vão fazer uma proteção da água também, com que os animais também se protegem também naquela sombra, na água fresca da floresta. Toda a matéria orgânica que cai no solo, ela vai formar uma camada de humus, que é uma camada de folhiço. Essas condições de micro-organismos do solo e vai manter o solo rico. E, ao mesmo tempo, os nutrientes do ambiente terrestre, quando chove, eles caem na água e nutrem também a água. O que acontece no caso de chuva forte,
você não tem uma tragédia hídrica, porque a mata ciliar funciona como uma esponja, ela absorve a água e a devolve aos poucos para dentro do rio. Quando você tem um ambiente destituído de mata ciliar, a água, a chuva cai forte e ela corre com grande violência em direção rio abaixo, porque não tem nada para segurá-la, nada para proteger e causa grandes estragos. Então, quando você pensa num rio ou mata ciliar, você pensa num riacho, num corpo hídrico estável, protegido, rico, bem nutrido. Essa é a situação da interdependência entre a água e os seres que estão no seu entorno. Então, todos eles, esses micro-organismos, as sementes que caem na água, atraem animais aquáticos, atraem aves paludícolas, aves que vivem dentro d'água, atraem pequenos mamíferos. Então, vários animais começam a se reunir, encontrar nesse ambiente de vida. E quando a gente fala na mata ciliar, a técnica da agricultura sintrópica, ela é perfeitamente em sintonia com a ideia de você manter a qualidade e a quantidade da água doce, porque as agroflorestas, elas ajudam a preservar a água. Elas fazem a manutenção do sistema porque você consegue não perder aquela água em chuvas fortes. Aquela água é retida e ela vai sendo devolvida aos poucos para o ambiente. Então, quando você muda de técnica de plantio para um método ambientalmente amigável, você também está plantando água. Por isso, água se planta, porque você também está preservando a água no sistema. Gostaria de perguntar a vocês, e que tal os rios da cidade onde você mora? Como eles estão de saúde? Bem, mal, mais ou menos? A manutenção da mata ciliar, a gente, quando consegue organizar essa vegetação na margem do rio, você começa a ver uma fauna interessante se aproximando do corpo hídrico, né? Então, você observar o rio como um espaço de vida. Esse é uma mudança de olhar, que você pode tentar alcançar se você quiser. Transformar os riachos urbanos e eles possam fazer parte de uma estratégia de conservação no meio urbano, na cidade. Então, nesse sentido, eu iria trabalhar com vocês um exemplo de você conseguir perceber o ambiente como um espaço dinâmico. Vamos lá ver? O coletivo Córrego da Tiririca. Eu já comentei com vocês, eu vivo na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Nós, quando chegamos aí, tem poucos anos, retornamos para a nossa cidade de origem, e nós percebemos uma necessidade de fazer uma transformação nesse espaço que a gente vive.
reunimos alguns amigos e pensamos na possibilidade de restaurar um córrego aqui do bairro, usando uma técnica chamada agricultura sintrópica. E até então a gente não conhecia. Nós conhecemos quando começamos esse trabalho. Nós fizemos uma cartilha, e está aqui a capa para vocês verem, em formato de cordel, como se fosse o córrego contando sua própria história. Eu sou o córrego da Tiririca, também conhecido como córrego dos Colibris. Minha nascente está dentro do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Eu passo pelo bairro Peixoto, onde eu passo através de um tubo escuro, e depois eu saio dele, e aí tem um pessoal que cuida de mim, que planta e me... Então, nesse material, e nós fizemos um folderzinho e colocamos nas casas das pessoas que moram no Vale Fluvial, para que elas soubessem que a gente estava fazendo um trabalho de intervenção no córrego. Aqui na imagem, em azul, a logo do córrego, e nós estampamos as camisetas para usar. Eu quero destacar para vocês que todo esse trabalho a gente conseguiu apoio da prefeitura, do Corpo de Bombeiros, do Parque Estadual, mas não houve nenhum recurso, foi todo trabalho voluntário, todo ele. Então, vamos à nascente do córrego. Ele nasce com o nome de Córrego dos Colibris, dentro da reserva. Então, em algumas poças dentro da mata, está a nascente do Córrego dos Colibris. Começa a se formar lá dentro da floresta. E, aos poucos, ele se dirige para alimentar a Lagoa de Itaipu, que onde nós vivemos é um sistema lagunar composto por duas lagoas, a Lagoa de Piratininga e a Lagoa de Itaipu. O córrego da Tiririca, ele é um dos contribuintes da Lagoa de Itaipu. Quando você protege o córrego, você está contribuindo também para melhorar a qualidade da água da lagoa. Então, vamos conhecer um pouquinho desse trabalho. Aqui, o mapa de satélite, a região é toda ocupada por casas, e esse trecho aí em azul, que está marcado em azul, é o trecho onde a gente está fazendo a intervenção do plantio com agricultura sintrópica. Nesse pedaço aí tem o quartel do Corpo de Bombeiros, e aqui o córrego sai do trecho onde ele está manilhado e nós podemos plantá-lo. É um córregozinho curtinho, tem 2,5 km de extensão, então ele é uma maneira da gente começar a fazer um processo de transformação com um pequeno córrego, porque a nossa ideia é depois esse projeto possa ser replicado em outras áreas da mesma drenagem da Lagoa de Itaipu e outros sistemas hídricos da nossa cidade. Então, por que a gente vai recuperar um córrego urbano? Porque enxergar o rio como um espaço de vida, um lugar onde animais e plantas interagem e interdependem. Aqui na imagem, um chapéu de couro, uma planta aquática muito característica desse córrego, né? E por baixo de suas raízes tem várias anfíbios e se escondem nelas, peixes, vários animais procuram abrigo aí nessas raízes. A população também
se apropriar dos espaços públicos, ser um lugar de convivência. O plantio da mata, da margem do córrego, uma agricultura sintrópica. Esse plantio ele ocorre em mutirões e são resultados de trabalho voluntário. Antes da pandemia eram grandes mutirões. Depois a gente teve que adaptar, como a gente vai ver mais à frente. E, como eu comentei com vocês, nós fizemos um folhetim em formato de cordel para divulgar o trabalho junto aos vizinhos. Também construímos também as plataformas nas redes sociais, onde a gente mantém uma conversação sobre esse trabalho do coletivo. Então, como funciona a agricultura sintrópica na cidade? A poda e a pina continuam trabalhando do mesmo jeito para acelerar a ciclagem da matéria orgânica, um formato eficiente para a recuperação de áreas degradadas. Então, aí a gente vê uma plantinha tão comum no Espírito Santo, que é o café, sendo plantado na beira do córrego. Então, quando você trabalha em sintropia, plantando tudo junto e misturado, à medida que as espécies vão crescendo, você vai manejando, escolhendo quem vai ficar, quem vai ser podado e incorporado ao solo. Então, todo esse processo está sendo feito pelas pessoas do coletivo. Então, está sendo uma grande escola de aprendizado para todos que vivem no bairro. Então, agora, vamos entender um pouco como esse método funciona nas palavras do nosso colega e colaborador do coletivo, que nos ensinou muito, o geógrafo Fernando Tanchetti. Meu nome é Fernando, eu trabalho na CARP, Projetos Socioambientais. É uma empresa que a gente já está há 10 anos trabalhando com agricultura sintrópica, com gestão de resíduo, com educação ambiental, aqui na cidade do Rio de Janeiro, aqui em Niterói, na cidade do Rio, e em alguns lugares do Brasil. Nosso objetivo com a CARP, com a formação da nossa empresa, foi de trazer para o dia a dia das pessoas a ideia de agrofloresta, de agricultura sintrópica. Então essa ideia, ela é uma ideia que busca na natureza a nossa professora, que busca encontrar no lugar aquelas potencialidades que vão ser aplicadas no nosso plantio. Então aqui no nosso caso, a gente está fazendo o reflorestamento da margem de um córrego aqui na cidade de Niterói. Esse reflorestamento, ele atende a alguns princípios do que a gente tem chamado de agrofloresta, ou agricultura sintrópica. E esses princípios, eles estão diretamente ligados com os princípios de formação da vida no planeta. E no caso aqui, na maneira como a gente observa que caminha a dinâmica florestal. Então, se a gente for perceber, uma coisa básica da dinâmica florestal é matéria orgânica cobrindo o solo. Qualquer floresta que a gente entre, qualquer fragmento de floresta, a gente tem matéria orgânica cobrindo o solo. Então aqui a gente conseguiu, através da prefeitura, esse material triturado, que são restos de poda de árvore. Essas podas de árvore entram no triturador e a prefeitura ela tem doado esse material para a gente estabelecer a cobertura do solo do nosso plantio. A cobertura do solo, ela ajuda a manter a umidade no solo, a proteger dos raios solares para não aquecer muito a vida que está aqui dentro. Além disso, ela serve para alimentar e criar toda uma conexão entre essas plantas que estão aqui. Um outro princípio da sintropia, dessa agrofloresta, é a gente consorciar espécies de tempos de vida diferentes, estabelecendo uma relação de criador e criatura entre essas espécies. Então aqui nesse ninho, a gente tem um feijão de porco criando uma aroeira, que é uma planta nativa daqui. Então o feijão de porco, ele há 6 meses,
e vai fornecer os nutrientes que são necessários para essa árvore de aroeira se estabelecer e dar o futuro aqui dessa área, né? O nosso objetivo com essa área no futuro é que... o nosso objetivo aqui é que a gente tenha um reflorestamento dessa margem do córrego, mas um reflorestamento que seja produtivo, né? Um reflorestamento com espécies alimentares e espécies frutíferas. Então aqui dentro a gente planta inhame, planta mandioca, planta abóbora, né? E planta as árvores também. Planta aroeira, que vai atrair tanto passarinho quanto nós mesmos que consumimos esse tempero, né? Plantamos manga, pitanga, diversas frutíferas que sirvam para alimentar essa produtividade das pessoas que estão trabalhando aqui dentro, né? Porque a natureza, ela precisa do trabalho do ser humano junto com ela. Nós somos parte dessa natureza, né? Mas a gente não é o ser mais inteligente dessa natureza, né? A gente é parte de um sistema natural que é inteligente por si só. Então cabe a nós compreender essa inteligência e tentar caminhar junto com ela, né? Então colocar nessa lógica do reflorestamento, a nosso objetivo é fazer um reflorestamento que seja produtivo, para colocar dentro dessa lógica de reflorestamento o nosso sustento do nosso dia a dia, né? Então aqui no futuro terão árvores frutíferas com árvores nativas compondo essa paisagem aqui que a gente buscou transformar através da agricultura sintrópica, né, da agrofloresta. Então esse trabalho aqui é um trabalho que ele está com 3 meses, né, a primeira vez que a gente plantou aqui nesses ninhos foi há 3 meses. Então aqui a gente está de frente de um desses ninhos, né, um desses ninhos produtivos. Uma coisa muito importante para a gente atentar aqui, o lugar onde a gente planta a gente chama de ninho, a gente não chama de cova. Cova é lugar de botar defunto, aqui é lugar de criar vida, então a gente está chamando isso aqui de ninho, né? Ele tem um formato especial para criar vida, que é um formato côncavo, com bastante matéria orgânica e diversidade dentro dele. Então, a gente, né? Essa aqui é o angico branco, aqui é o pau d'alho. Quem conhece sabe que isso aqui é uma árvore bem grande. Aqui embaixo eu tenho o açaí, que é outra árvore grande, amazônica, né? E aí, me ajudando a criar esse angico branco, esse pau d'alho e esse açaí, eu tenho quem? A mandioca, né? A mandioca é uma planta sagrada para a gente, ela cria árvores e fornece um alimento maravilhoso, né? E aqui a gente tem o inhame, também é uma planta super nutritiva, ajuda a gente a depurar o sangue, né? Aqui a gente tem nascendo também alguns milhos, né? Os feijões já foram plantados também. Então o objetivo aqui nesse ninho é trazer essa diversidade que a gente encontra dentro da floresta para a nossa lógica, para a nossa dinâmica, uma dinâmica que seja produtiva para a nossa espécie também. Legal, né, gente? Retornando agora, eu gostaria de comentar sobre os mutirões de plantio. Quando a gente começou o trabalho de restauração da mata ciliar do córrego, ele teve início em 2019. Então, em maio de 2019, nós fizemos o nosso primeiro mutirão de plantio. E as pessoas se reuniram e plantaram. Foi muito bonito o trabalho. E a cada mês a gente recebia um grupo para trabalhar no córrego. Às vezes a gente teve participação dos alunos da escola vizinha ao córrego, né? Tem o Colégio Alsina, e é de ensino médio, participou de atividade. A gente teve o apoio da Prefeitura de Niterói e, principalmente, o apoio incondicional dos nossos coparticipantes, todo mundo participando junto do coletivo. Um trabalho muito gostoso, muito bonito e que a gente tem muita alegria de desenvolver.
A restauração da mata ciliar, ela foi sendo um processo dinâmico para você resgatar o rio como um corpo hídrico. Antes era só um matagal na margem, a gente tinha um mato alto, intransponível, e o rio era chamado de valão. Aqui no Rio de Janeiro, valão é um termo que se refere de maneira pejorativa a uma água e tem lá e já está meia suja, né? Então, é assim, e é a referência. Então, a gente foi reconstruindo, inclusive, a barranca do rio, e já estava tão escavada que a gente foi restaurando, botamos roletes de eucalipto para poder limitar aonde chegava a margem do rio, e nem tinha mais. Então, a gente foi reconstruindo o riacho, com a ajuda dos mutirões, plantando e a cada mês fazendo um novo trabalho de manutenção, de plantio, de catalogação, identificação das espécies que estão ali. Então vieram as primeiras colheitas. Nós plantamos feijão de porco, que é rico em nitrogênio, que ela é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional, mas ela é mais interessante de ser utilizada como para agregar nitrogênio ao solo. Então, todo o feijão de porco que nós colhemos, nós replantamos. Colhemos muito feijão. E, além do feijão, vieram também outras plantas desse tempo de plantio no córrego, né? Colhemos acerola, maracujá, bertalha, aipim ou mandioca, banana, pimenta, a pimentinha rosa e faz a pimenta da aroeira, né? E faz o chocolate com pimenta, né? A pimenta biquinho é uma pimenta suave também. Frutas, como a manga, o jambo, são árvores que já haviam se estabelecido na beira do córrego e que também deram frutos. E uma coisa maravilhosa a gente foi vendo acontecer, o retorno da biodiversidade. A gente começou a notar, à medida que as plantas cresciam, aumentavam o número de borboletas frequentando o vale do rio, a margem. À noite, sapinhos, pererecas cantando no rio. Conseguimos ver os peixes nadando no fundo, as lavadeiras, as libélulas e outros insetos. E semana passada vimos um biguá nadando no córrego. Sinal, ele estava ali pescando, né? E para poder se alimentar, né? Então, esse retorno à biodiversidade foi uma resposta muito imediata, e a gente viu. Câmeras de segurança também do condomínio próximo ao córrego filmaram também capivaras indo se banhar à noite. Nós vimos jacarés também, e eu vi cutia também lá no córrego. Então, a gente já viu uma variedade de formas ali se ocupando. E, é claro, as garças também, e a garça da noite também, e frequenta também o córrego, né? Então, essa foi uma resposta muito gostosa de ver esses animais de volta. Não somente os animais e plantas que ficam agraciados com o retorno da vida ao córrego, né? A possibilidade também de você ter uma floresta de comida onde você vive.
E se você quiser, poxa, iria fazer um chá, vou lá pegar uma cidreira na beira do córrego, vou pegar um boldo. Então, você tem essa possibilidade também de ter um quintal de todo mundo na beira do rio. E é de quem vier primeiro, né? Se tem um cacho de banana, quem passar ali, corta o facão e leva. É de todos, não é nosso. Então, isso é um trabalho muito bom. Aí também uma buchinha vegetal, também não tinha falado, também a gente também tem bastante lá na beira do córrego, né? Então, agora eu iria falar com vocês um outro exemplo de outro lugar, de Brasília. A gente está com 3.000 metros quadrados de produção agroflorestal, é a agrofloresta urbana maior do Brasil, e estamos aqui, em pleno Asa Norte, em pleno Distrito Federal. Aqui era um gramadão, um deserto verde, né? Se vocês veem lá atrás, é uma super quadra inteirinha de grama verde, batatais, com solo super compactado. Quando chove aqui, faz enchente na rua lá embaixo, porque o solo não tem penetração. E quando chove aqui, a gente fez canais de entrada da água. Em vez da água correr para as ruas e entupir os bueiros e tudo mais, elas correm aqui para dentro do nosso sistema. Impressionante, não fica uma poça d'água aqui dentro, porque a quantidade de matéria orgânica que a gente mobiliza no solo, e esse solo estruturado com vida, a água penetra e faz o reabastecimento dos lençóis freáticos. Vários problemas numa tacada só. Essa iniciativa ela surgiu com a vontade da comunidade de transformar sua realidade, seu cotidiano e trabalhar junto para essa mudança. Então a gente começou a se reunir e na prática mudar aqui, envolvendo o comércio, envolvendo outros vizinhos, envolvendo os trabalhadores. A criança vem aqui e nunca tinha comido fruta, come uma melancia, come uma banana, adora, e o pai fala assim: cara, eu sempre tentei fazer essa criança comer fruta e nunca tinha conseguido. Fica olhando assim pra gente, só catou do chão e viu que aquilo é vida, né? É impressionante, é muito bonito. Vamos ali no canteiro. Aqui tem banana, aqui tem um cajamanga, aqui tem uma acerola, aqui tem um mamão começando a produzir, um mamão fêmea, né? Aqui embaixo a gente plantou um inhame, plantamos milho, aqui um ingá, né, que é de extrato médio, outro mamão. Ele sofreu muito porque a gente está sem água aqui de irrigação, então passamos 6 meses de seca, né? Mas sempre quando volta a chuva ele começa a soltar flor de novo, vai vir produzindo muito legal. A gente faz linhas de adubação verde com margaridão, capim-elefante. E aqui ó, a gente veio com abacate, outra banana, outro ingá, um cítrico, outra banana. Plantamos pequenas couves aqui. Entre as couves a gente plantou a rúcula. Nas bordas do canteiro a gente plantou o Major Gomes, que é uma comestível, uma hortaliça, punk. A gente plantou milho também e feijão no centro do canteiro. E é isso, com a biodiversidade a gente vai ter um equilíbrio na nossa produção e vamos conseguir trabalhar de forma sustentável. Usamos aqui só adubos orgânicos e buscando sempre cumprir com os princípios da agroecologia. E trabalhando junto, em mutirão, e vendo que a ação coletiva ela é possível na transformação da comunidade. Vamos continuar. Vamos pensar em plantar o próprio alimento. Quando você pensa em plantar o seu próprio alimento, você está pensando na soberania alimentar. Com a pandemia, a gente sabe, e muitas pessoas ficaram com dificuldade de se alimentar. A gente já falou sobre isso. Então, algumas populações mais isoladas passaram sufoco, porque o alimento não chegava. Então, a necessidade de você plantar o seu próprio alimento, se tornar independente do sistema de produção,
você resolve essa demanda, né? Você tem essa soberania diante do... Você vai se nutrir. Então, no meio urbano, o coletivo Córrego da Tiririca, ele pode ser um exemplo importante para a gente pensar na questão da fome na pós-pandemia, acessar o alimento na comunidade onde a pessoa vive. No caso, por exemplo, a gente pode dirigir essa ação para as comunidades que vivem na periferia da cidade e tem terreno, tem área para plantar e que poderiam fazer hortas comunitárias, e esse trabalho ia ajudar na coletividade, no pensamento comunitário, e também numa resposta em relação à nutrição. É uma possibilidade de estar conversando também com o poder público para que isso seja levado à frente. Mais uma vez, eu volto a falar com vocês aí do trabalho nosso, do coletivo, durante a pandemia. Não era mais possível fazer os mutirões, então as pessoas iam em pequenos grupos de até 5 pessoas, mantendo o distanciamento social e todos com máscara, e em dias alternados. Uns iam na terça, outros na quinta, outros no sábado. Não fazíamos mais os mutirões, mas o trabalho não parou. Então, esse trabalho coletivo que a gente faz é um trabalho de cooperação. Essa é uma grande mudança, e eu já cheguei a falar com vocês anteriormente, a gente enxerga como sendo importante para a gente proporcionar o lugar onde a gente vive. Trabalhar em cooperação, ao invés de manter o individualismo, a cerca elétrica, onde você não quer ver ninguém, não quer que ninguém chegue perto, muro alto, não. Você vai trabalhar de forma colaborativa, você vai pegar o seu vizinho, vai trabalhar com ele, vai fazer as coisas junto. Essa é a ideia, da gente transformar o lugar onde a gente vive. Que tal a gente fazer isso em outros lugares? Vocês podem fazer no lugar onde vocês vivem também. É um trabalho, eu tenho certeza, e vai ser um grande presente fazer essa mudança. Aqui eu gostaria de mostrar um pouco da estrutura do antes e o depois. Logo no início, nós tínhamos mato alto na beira do córrego. Era até difícil você ver a água, porque tinha tanto capim e você não conseguia nem chegar perto da água. Aí, ao longo dos mutirões, nós fomos organizando o vale fluvial, com roletes de eucalipto, plantando, colocando matéria picada para poder agregar matéria verde ao solo e abafando o capim. E agora nós recebemos uma doação do shopping, do maior shopping da cidade, que doou plaquinhas educativas para a gente colocar na margem do córrego. Então, essas plaquinhas acabaram de ser instaladas e estão lá, tem o seu valor educativo, de educação ambiental agregada ao córrego. As frases são diferentes, cada placa tem uma frase, e foram escolhidas pelos próprios membros do coletivo, e foram falando frases, aí fizemos uma seleção e elas viraram placas. Aqui um pouco do material que a gente produziu para divulgar para vocês. O folheto está disponível no nosso site, pode ser baixado, quem tiver interesse. O convite do grupo de WhatsApp para participar do córrego, o Facebook e a nossa página no Instagram, @Córrego da Tiririca. Quem tiver interesse de participar é bem-vindo.
participar das discussões, ou quem viver em Niterói ou no Rio de Janeiro e quiser vir conhecer, será um prazer recebê-los. Então, aqui, um grupo visitou o projeto ecossocial, de meninos que vivem em comunidades de Niterói. Eles participaram, fizeram um lindo trabalho de mutirão, foram 100 meninos num único dia. Foi um desafio e muito agradável estar com eles, né? Então, viver integralmente é viver bem. Então, a gente pode ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? A gente pode fazer a transformação. A ideia do projeto ecossocial é que esses meninos levem tecnologias sociais para as suas comunidades e que possam promover a mudança. Agora vamos ver aqui a nossa frase do módulo, que nós já vimos lá no início: água se planta. Então, que nós possamos ser plantadores de água. Espero com vocês possam plantar água no lugar onde vocês vivem. Sugestões aí do filme. Também A Chuva, com o Garcia Bernal e Luiz Tosar, que fala é um caso real dos conflitos de água na Bolívia, conflitos pela privatização da água, um caso de sucesso do povo boliviano na defesa do direito ao acesso à água. E assistam, é muito bom o filme. E ainda também eu vou deixar um capítulo do livro com vocês como material suplementar deste módulo, o livro Atlantic Forest, que saiu agora em 2021, o capítulo 17, Mudando o Paradigma Agrícola. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês e a gente se vê no próximo módulo para a gente finalizar o nosso curso essa semana aí de convívio nosso, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e até o próximo módulo. Tchau, um abraço.